Galera, antes de começar o vídeo eu queria falar com vocês. Você sabia que o melhor jeito de conversar com o seu cliente é assim, por vídeo? Claro, o vídeo é o meio de comunicação que mais cresce no mundo. E não é à toa que aqui na ATV a gente produz vídeo todos os dias. A gente sabe o poder que a comunicação audiovisual tem. Conversamos semanalmente com as maiores personalidades do mercado. Analisamos e trazemos dados importantíssimos para todos os elos do aftermarket automotivo. Informamos 2 vezes por semana com as notícias mais quentes e assuntos mais urgentes. E, claro, a gente não deixa de entreter as pessoas que fazem a máquina andar. Tudo isso com uma audiência mensal de mais de 100 mil pessoas. Agora eu te pergunto, o que falta para você investir na TV? Temos diversos espaços estratégicos para o seu público ver a sua marca sempre. Ligue para o telefone que está aparecendo na tela e saiba mais. O nosso comercial vai te atender com prazer e tirar todas as suas dúvidas. Caso queira ver tudo que oferecemos, você pode pedir o nosso Media Kit completo no e-mail comercial@novomeio.com.br. O mundo está evoluindo, a sua divulgação também tem que evoluir. Agora, pode seguir com o vídeo. Olá, está começando mais um Diálogo Automotivo, podcast da ATV, o canal do Aftermarket Automotivo, e hoje nós estamos recebendo aqui um ícone do mercado do nosso setor. É agora aqui na ATV. Hoje, com muito prazer, eu estou recebendo aqui o meu amigo Luiz Carlos Seco, jornalista, publicitário. Não, jornalista. Vamos para o jornalista, né? Profissional com 60 anos de mercado, Seco. É um grande prazer receber você aqui, Obrigado. Viu? É muita velhice, né? Imagina, é muita experiência, né? A gente não fica velho, a gente fica clássico. Acumula alguma coisa ao longo dos anos, Exatamente. né? Conta um pouquinho dessa experiência, quando é que você, como e quando você foi parar no mercado automotivo? Eu trabalhava no Estadão. Primeiro é o seguinte, eu trabalhava numa repartição pública e tinha algumas pessoas que trabalhavam, alguns amigos, né, que trabalhavam no jornal à noite. Saíam da repartição às 6 horas, entravam no jornal às 6h30, 7 horas e depois saíam a hora que fechava o jornal. E tinha um que ele se afeiçoou amistosamente comigo e sempre eu era encarregado do pagamento dos salários dos funcionários. Trabalhava no departamento pessoal. E toda vez que eu aparecia com uma gaveta cheia de envelopes para fazer o pagamento, esse amigo falava assim, pô, você trouxe essa porcaria aí, pô? Isso não é nada, você tem que trabalhar onde eu trabalho, no estado de São Paulo, que ganha muito mais, não sei o quê. E eu levava na brincadeira, gostava daquela amizade, daquelas gozações que ele fazia comigo. Um dia ele chegou e falou, pô, eu falei com o meu chefe, tem uma vaga na seção de esportes. Vai lá, marquei com ele e vai te entrevistar. Eu pensei, quem sou eu para ir para o estado de São Paulo, trabalhar num jornal como esse? E não fui. No dia seguinte ele apareceu bravo, falou, pô, mas você não foi, o homem ficou maluco. Olha, hoje eu vou ter a chance, só hoje que ele vai te atender, depois não quero mais saber de você. Aí eu fui à noite. E assim me tornei jornalista, sem nenhuma experiência. Fui acumulando experiência, fazendo esportes amadores, depois futebol. E um dia, quem cuidava do automobilismo, que era estudante de medicina, ele me propôs o seguinte, você não quer cobrir automobilismo, responsabilizar pela minha área, porque eu tenho que fazer o trabalho de conclusão de curso, não vou ter tempo, não vou trabalhar mais. Falei, eu faço. E comecei a fazer. Aí eu passei a cobrir o setor automotivo e tive uma alegria muito grande. Eu era fã do Chico Landi. E nesse trabalho eu me tornei amigo do Chico Landi. Antes de ele morrer, inclusive, ele vivia indo... Onde eu ia, ele ia me visitar. Bater papo, tomar um café, contar histórias. E eu adorava aquilo. Eu ficava pensando,
pô, quem sou eu para receber uma visita como a do Chico Landi? Aliás, Seco, para quem não conhece, tem muita gente nova assistindo. O Chico Landi é um dos maiores pilotos da história do automobilismo brasileiro. É Inclusive, verdade. correu na antiga Fórmula 1, né? Porque era o que chamava de Grand Prix, Grand né? Prix, Isso. exatamente. E ele ganhou 2 prêmios de Bari, né? Grande prêmio de Bari na Itália. E aquela época, cá entre nós, era amadorismo, né? Não, Nem era uma profissionalismo. cadeira elétrica, É né? O verdade. carro é impressionante como Não tinha eles... nem pneu radial, não tinha freio a disco. Exatamente. O negócio era o início mesmo, né? E eu fiz amizade com ele, não sei porquê, ele gostava de mim e estava sempre me procurando. E eu fiz muitas matérias com ele, várias viagens com ele. Atrás, ia correr no Rio de Janeiro, ou em Vitória, uma vez nós fui a cobrir a corrida de Vitória. Nós ficamos juntos lá no mesmo hotel. Ele se afeiçoou, sabe aquela coisa que nem sei explicar, como é que o cara gostava de mim. Não, é fácil gostar do Seco. Cobria automobilismo de competição. Depois você passou para a cobertura do setor automobilístico. Aconteceu o seguinte, surgiu o Jornal da Tarde. E o Mino Carter, que era o diretor da Quatro Rodas, ele assumiu a edição do Jornal da Tarde. E ele gostava de automóvel. Embora ele não guiasse, não gostasse de guiar, ele gostava muito de carro, do tema automóvel. E ele começou a me incentivar. Pô, vou te dar uma para por semana para você preencher para mim. Você faz o que você achar melhor. E aí eu fiquei procurando o que fazer. Um dia ele falou para mim, pô, Seco, tem essa história de segredos. Você não quer descobrir uns segredos aí? Aí eu comecei a procurar os futuros carros que seriam lançados pela indústria. Né? E aí aquilo foi uma febre, me contagiou. E eu passei a cobrir, a pesquisar permanentemente esse tema. E chegou um ponto que eu sabia tudo o que aconteceria no Brasil, naquele período. Né? E com isso eu fui dando furos, sempre publicando matérias com prioridade, né? E foi formando Os segredos uma rede de informantes que ninguém tinha no Brasil. Eram sempre matéria de capa, né? O segredo, porque era uma coisa que interessava muito e as montadoras também tinham uma preocupação muito grande de esconder. Eu lembro que o repórter da Quatro Rodas, o Vassão, né, que era especialista, chegou a fugir de tiro Foi, na Volkswagen, atrás da Brasília. E até nesse dia, eu fiquei de ir à Serra, eu saía, na Serra eu ia a hora que fosse necessário, de madrugada, levava minha mulher, meus filhos. Eu tinha um Volkswagen, eu dobrava aquele encosto do banco traseiro, forrava aquele espaço e punha os charutinhos lá, a molecada. Eu tinha 5 filhos, eu punha a molecada lá para não deixá-los sozinhos em casa. E a minha mulher é comigo. Então descia a Serra Velha de Santos, hoje é proibido, não pode mais, né? Ia para o litoral, antigamente era a rodovia Pedro Táxi, agora mudou de nome, Manuel da Nóbrega, né? Eu ia para lá, porque podia ver carros sendo testados, né? E com isso fui descobrindo coisas que ninguém teve a paciência como eu de ficar ligado nesse tema. Então consegui muita coisa e manter uma sequência de notícias em primeira mão. Né? Aí um dia você mudou de lado e foi para Ford. Isso. Né? Como é que foi essa transição? Qual é a diferença de um lado para o outro? É o seguinte, como eu incomodava a indústria, a Ford tinha um presidente que eu considero inteligente. Ele teve a ideia seguinte, já que esse cidadão não nos dá sossego, vamos chamá-lo a trabalhar conosco. E me fez uma... Estratégia da Globo, né? Começa a incomodar muito, contrata. Então, o que aconteceu? O Greco, que era o chefe da equipe de corrida da Willis, e o Mesanelli, que era o gerente de programas de relações públicas, me procuraram e disseram, pô, tem uma hora para contratar você. Eu falei, pô, eu estava bem no Estadão, adorava aquela atividade,
aquele grupo, aquele pessoal, aquela casa. Aí eu consultei em casa, minha mulher, ela falou, vai ganhar mais, vai mudar de vida mais tranquila, então é melhor. Assim, quem sabe você dá um pouco mais de assistência em casa, né? E aí eu fui para Ford e também acho que fiz um trabalho razoável lá. Eu me lembro. Eu acho que eu estava tentando lembrar a primeira vez que eu participei de um evento seu e o que eu consigo lembrar, eu sou ruim de memória, mas foi o lançamento do Escort 1.8 XR3 e guia no Autódromo de Interlagos. Isso. E eu trabalhava com uma produtora um programa de TV, na verdade, né? A gente fazia um programa sobre carro na TV. E eu me lembro que o Rubens Barrichello era um dos pilotos lá para ajudar no test drive do carro. Ele tinha, acho que, 16 anos. E a gente colocou o cinegrafista no banco de trás. Vamos dar uma volta aqui com o Rubinho. E Interlagos tinha 8 quilômetros ainda a pista. E cada curva que o Rubinho fazia metendo a bota, né? O cinegrafista voava de um lado e enfiava a cabeça no vidro daqui. Aí do outro enfiava a câmera no vidro de lá. Aí ele saiu e disse, vocês são loucos, eu nunca mais vou fazer isso. Não. E esses eventos sempre são muito bacanas para quem está dentro da imprensa, né? É verdade. Eu acho que nós conseguimos fazer uma cobertura boa do setor automotivo e conseguimos também uma coisa importante, formar uma família entre os jornalistas. Sabe? Nunca houve esse tipo de relacionamento entre os profissionais. Então, formamos uma família, pessoal solidário, dedicado, competente, amigo. Nesses 60 anos de história, qual o fato mais marcante que você viu no setor automotivo? Tem tantos, eu precisaria pensar. São tantos, né? Eu imagino. Porque a indústria automobilística ela é muito dinâmica, né? E muito criativa também. Não digo criativa, não a área de propaganda, que é a área de produtos mesmo. O pessoal é bom. O pessoal é muito bom. Eu citei o lançamento da linha Escort 1.8 e isso já estava inserido no contexto da Auto Latina, né? Que foi uma iniciativa muito pioneira. Hoje a gente vê com a Stellantis muitas marcas juntas no mesmo guarda-chuva e aqui no Brasil a gente teve essa experiência da Auto Latina bastante interessante, unindo duas empresas concorrentes diretas, a Ford e a Volkswagen, com produtos híbridos que surgiram daí. E você estava lá dentro, né? Como foi essa experiência, os bastidores da Auto Latina? Foi um episódio diferente, porque as duas empresas se juntaram e introduziram, vamos dizer assim, a convivência de duas tradições, europeia e americana. Né? Teve alguns aspectos, foi complicado, porque, natural, houve uma rivalidade, havia uma rivalidade, ela persistiu durante algum tempo. Né? Então, por exemplo, um dia eu como Auto Latina, eu participava das reuniões dos temas da Volkswagen e temas da Ford. Um dia eu entrei numa reunião com o pessoal da Volkswagen e um colega nosso falou, pô, você é da Ford, você vai sair daqui e vai contar para a Ford o que nós vamos fazer? Eu falei, você está imaginando, mas eu acho que tem uma coisa importante, que é a seriedade. Eu não sou papagaio que vou sair daqui e contar para o rival o que vocês estão planejando. É interessante porque quando acontece esse tipo de negociação, as empresas continuam se enxergando como concorrentes, né? Eu ouvia muita gente reclamando, mas a Ford está ganhando esses motores modernos aqui da Volkswagen em lugar do CHT, e por outro lado o CHT foi parar no Gol, a Ford está levando vantagem, e depois a Ford saiu da União achando que tinha sido prejudicada, né? A gente ouve muito isso no mercado, né? Por que não deu certo uma ideia tão pioneira que hoje é natural, né? Como você falou, uma ideia pioneira
que o brasileiro não estava acostumado, nem todos receberam com tranquilidade aquele lance, né? E teve histórias interessantes. Por exemplo, teve gente da Ford que foi designado para a Volkswagen. Esse cidadão foi dado a ele uma secretária, é um gerente de altíssimo nível, e nada para fazer. Ele ia para o trabalho, entrava na sala dele, não participava de reunião, ninguém procurava por ele. Ele e a secretária fazendo o quê? Agora, o engraçado é que eu admirei esse homem porque ele resistiu, suportou, as coisas mudaram e ele foi premiado. Ganhou promoção depois, depois que passou aquela fase de adaptação e de relacionamento, ele acabou vamos dizer, se projetando, porque era um engenheiro competentíssimo, e nas poucas vezes que ele foi envolvido, ele mostrou que era capaz e precisaram dele. Muito bem. Aí, no fim, todo o processo de transição é difícil, né? Mas eu acaba dando certo. Eu até peguei esse exemplo para mim mesmo. Quer dizer, tem dias que você tem fases na sua vida que elas são adversas. E você tem que ter sabedoria, calma, paciência e esperança que você vai resolver aquele problema, vai vencer, superar aquele problema. E ele foi um exemplo para mim nesse aspecto. Muito bem, nós estamos conversando aqui no Diálogo Automotivo com Luiz Carlos Seco, um dos profissionais mais experientes e importantes da imprensa automotiva brasileira. Obrigado. Ele gosta, eu também gosto. A gente volta já já, fica aí. Estamos de volta com o Diálogo Automotivo, hoje conversando com o jornalista Luiz Carlos Seco. Seco, para quem não sabe, eu acho que ninguém sabe, ou muito pouca gente sabe, mas você foi aí o pioneiro do Uber no Brasil, você foi o primeiro Uber brasileiro. Como assim? Me conta essa história aí, porque eu li um texto seu contando da sua experiência com aquele DKV. Ah, você lembra.
Bem lembrado, viu? E essa é uma história muito boa. Conta pra gente aí. Nessa época eu trabalhava no jornal, no Estadão, e um sábado, após o almoço, eu me dirigia à redação, ao meu trabalho. E eu fazia um caminho, eu morava na Lapa, e pegava a Rua Clélia, a Francisco Matarazzo, entrava à direita na Avenida Pacaembu, subia na frente do estádio, eu subia à esquerda, passando pela FAAP, pela Praça Buenos Aires, depois chegava no jornal pela Rua São Luís. Quando eu cheguei no semáforo que antecedia a entrada à esquerda para chegar na Praça Buenos Aires, eu estava sentado, tranquilo, a porta do carro abriu, olhei, era uma senhora. E antes que eu perguntasse, ela disse para mim, me leve para a aclimação, por favor. Até aí a gente até entende, né? Mas agora conta o que aconteceu depois. Aí eu pensei, falei, pô, estou dentro do horário, não me custa nada viver essa experiência. Levar a senhora de onde ela quer e pôr para o jornal. Tenho tempo para isso. Vê o que vai acontecer. Aí, ela quietinha, eu também, me dirigi, guiando com calma, com prudência. Fiz o caminho, passei em frente ao jornal, por incrível que pareça, peguei a Viaduto Maria Paula, praça ali atrás da Catedral, entrei à direita na Conselheiro Furtado, para em direção à Aclimação. Quando chegou na Avenida da Aclimação, logo depois ela falou, por favor, ali à direita. Entrei à direita, ele falou, agora pode parar, é aqui que eu vou. Parei. Quanto é? Eu falei, minha senhora, desculpa, eu não posso cobrar. Por que não pode cobrar? Eu sou táxi. Como, né, táxi? Porque o meu Decavel era 4 portas, né? E a única coisa que ela falou durante a viagem foi o seguinte, o senhor trata bem desse automóvel, ele está muito bem conservado. Eu falei, eu gosto de carro limpo, brilhando, limpo, eu prefiro assim, né? Aí que ela falou, mas como o senhor não vai cobrar? Então eu faço questão de pagar o senhor. Eu falei, não, desculpa, eu não sei quanto é, eu quis fazer uma gentileza para a senhora, podia deixá-la constrangida se eu dissesse, não só vai descer do carro porque eu não sou motorista de táxi. Aí ela ficou toda envergonhada e falou, pô, não sei como reparar o senhor. Eu falei, não tem nada, é um prazer para mim. E ela pediu desculpas e saiu. Então, realmente foi para mim até uma coisa enriquecedora. Até porque ficou a história, né? Quantos Ah, anos depois o episódio tá vivo aí, né? é verdade, né? É. Então achei aquilo uma experiência boa. Aliás, Né? o jornalista acima de tudo, um contador de histórias, né? É. A gente tem que seguir a pauta, mas hoje você tem o privilégio de poder contar as suas histórias. Você criou um podcast, né? Além de Rodas e Motores, né? É verdade. E como é que está sendo essa experiência aí? Porque do tempo do jornal impresso, em que o jornal, na época, ele tinha uma força de quarto poder mesmo, Isso, é né? verdade. O jornal derrubava presidente, como aconteceu nos Estados Unidos com o Washington Post e o Watergate, É né? verdade. E depois, hoje a gente vive com esse mundo aqui, digital, eletrônico, e tudo isso é uma adaptação, uma evolução, e hoje você está em sintonia com o que o pessoal está fazendo aí. Conta pra gente a história dessa sua transição e dessas histórias que você está contando agora também por meio de podcast. O meu filho, trabalhamos juntos, né? Ele me deu a ideia de fazer alguma coisa. Podcast. Ele pensou em YouTube, eu falei, é complicado, envolve televisão, imagem, é muito complicado para mim. E podemos arriscar. Então, comecei a escrever alguns lances que me vinham à memória, né?
E o pessoal, é claro que é um limitado grupo que a gente manda. O pessoal mais jornalista do setor, né? E alguns amigos. E pilotos, o site, a gente manda para o site dos pilotos, para o pessoal acompanhar. E tem sido uma experiência muito boa, muito legal, porque me faz reviver lances ocorridos que ninguém lembra. Passou, a coisa aconteceu, já vai pro arquivo, né? E você não. A notícia, você... ela é muito volátil, né? É verdade. importante a gente registrar as histórias porque elas são muito interessantes, elas contam a nossa própria história, né? A própria história do setor automotivo. Né? Isso, é verdade. Porque o setor automotivo é muito rico, né? Muito rico, muito rico. E tem muita coisa para ser contada. Uhum. E tem muitos profissionais que não estão mais no setor, mas que a gente presta uma homenagem a eles. Eu acho importante porque esse pessoal contribuiu muito, se sacrificou muito, porque não é fácil você, por exemplo, um engenheiro que vai participar de uma equipe que desenvolve um novo carro. Esse cidadão e outros viajam, ficam meses fora de casa, com visitas assim, ou semanais ou mensais para a família, e voltam para o posto de trabalho dele, que normalmente é afastado no interior, para justamente evitar a divulgação antecipada de um produto. Né? Então, e coisas que surgem, e que esse pessoal faz surgir, da experiência própria de cada um, vai sentindo ao longo da sua atividade. Então, é um grupo que não tem divulgação, mas que o pessoal se empenha muito, trabalha demais, se esforça, cria, dá ideias, né? E que evolui, faz a indústria automobilística brasileira evoluir. É verdade. Bom, além dessa história do DKV, do Uber, qual foi a história mais pitoresca que você contou no seu podcast? Olha, tem várias. Eu tenho até umas que eu não posso contar, que meu filho reprovou. Então essas são as melhores. Aqui você pode contar, no seu podcast talvez não, mas... Não, tem histórias interessantes. Por exemplo, numa madrugada que eu fazia essa vida, que inclusive minha mulher, meus filhos me condenam hoje, né? Pô, você nos abandonou aí para ir atrás dos automóveis. Eu desci a Serra Velha de Santos junto com Emílio Camanzi, que hoje tem um site em Belo Horizonte, e trabalhou na Quatro Rodas, Autosport e na Fiat. E eu fui com o carro dele, ele foi guiando o carro para mim, o carro dele, um Gordini, que ele adorava. Descemos a serra em Cubatão. Paramos numa padaria, comer alguma coisa, tomar um café e ficar de prontidão. Aí veio um grupo de pessoas, de rapazes, e eu estava vendo que um deles, pelo menos, estava encaixaçado, né? Aquela turma, um grupo barulhento, tal, ruidoso. A hora que o pessoal chegou da porta da padaria, eles olharam para o Gordini e um deles pulou em cima do capô do porta-malas, que o motor era traseiro, né? E do porta-malas ele foi para o teto do carro e começou a sambar em cima do carro. Depois eu vi aquilo, falei, o que eu vou fazer, meu Deus? Aí eu entrei lá no restaurante e falei para o cara, pô, tem que chamar a polícia, me ajuda a chamar a polícia para conter esse pessoal. E realmente veio um carro da polícia, com 3 ou 4 policiais. E a hora que eles chegaram, esse grupo de desordeiros, Baderneiros, né? baderneiros, eles moravam numa favela atrás da padaria. Esse grupo correu, entrou
os policiais correram atrás, mas ele se perdeu, porque o grupo tinha os esconderijos dele e tinha como se esconder os policiais. Aí eles voltaram e falaram, pô, não deu tal. Aí eles saíram no outro canto, que era uma esquina. Essa favela tinha duas faces, né? Nessa rua, na principal e na travessa. Ele apareceu na outra e começou a provocar os policiais. Os policiais correram para lá e eles entraram na favela. E foi assim até uma hora que eles falaram, vamos desistir porque não tem jeito, não achamos os caras. Agora, o engraçado é que esse bananeiro, ele subiu no capô, foi pro teto e ficou sambando. Amassou o carro todo. Né? E até eu fiz um podcast dizendo que é um samba no teto do Gordini. Né? E foi interessante. Agora, imagina, você, diante de um grupo de 10 pessoas, fazendo um ato dessa gravidade, você não pode fazer nada. Não pode fazer Veio nada. a polícia não conseguiu fazer Nem a nada. polícia, né? Né? Nem a Eu aí polícia. fiz um podcast contando essa história. Essa eu achei muito divertido também. São muitas histórias, né? E depois da Ford você foi para sua própria empresa, sua própria assessoria de imprensa, e onde está até hoje, né? Eu fui na Ford, depois um dia um diretor do Estadão me chamou, disse que a Fiat precisava de um profissional em São Paulo, e eu resolvi aceitar a proposta da Fiat. Só que fiquei um ano com a Fiat, fiz o lançamento do Prêmio e da Elba, e depois a Ford me chamou de volta. E o diretor, na ocasião, era o Agostinho Gaspar, ele me falou, com a sua saída, a área de imprensa da Ford perdeu a alma. Aí eu falei, eu posso voltar, não tem problema nenhum. E aí me promoveu e eu voltei, fiquei na Ford novamente. Quando eu me aposentei, quando eu me aposentei, o meu filho, que acompanhou minhas gestões com a Ford, ele trabalhava numa assessoria de imprensa do Marco Antônio Leles, ele aproveitou, ele desfez a sociedade com o Marco Antônio, que foi um amigão nosso, e montou a nossa empresa atual, que comemorou 30 anos agora, né? Ah, parabéns. Isso. Comemorou mês passado, 30 anos, 3 de junho. 3 de junho, acho que é por aí. Comemorou 30 anos e aí começamos a trabalhar. E está aí até hoje, né? E o gozado é que eu continuei prestando serviço para a Ford pela minha empresa. Pela Seco, né? Consultoria. Até um momento que eu achei que não deveria continuar mais, aí eu acertei com eles e me separei deles. Como é que você vê a evolução do automóvel do tempo que você chegou? A gente falou aqui de DKV, de Gordini, e você estava comentando aqui que você trocou de carro, e os carros hoje, para nós que somos do tempo do carburador, é um computador sobre rodas, né? Como você vê essa evolução? Olha, eu me sinto atrapalhado. Porque... Você não sabe se está no carro, se está na Smart TV, se está no celular, né? Porque aquele tempo não existia. Pneus radiais, eram os diagonais. Freio a tambor. Né? Não tinha ar-condicionado. Tinha quebra-vento. Era quebra-vento, realmente. E centenas de outros itens que não... Agora até eu fico imaginando às vezes, quando eu saio num dia de calor, eu ligo o ar-condicionado, conforto, né, bacana. Eu fico pensando, naquele tempo, um presidente de uma empresa, que tinha o carro da empresa, o melhor carro, não tinha ar-condicionado. Como ele se virava? O presidente é o top numa companhia. Chegar transpirado, porque o calor, o verão aqui é forte,
E fico imaginando como ele poderia suportar isso daí. É a Né? mesma coisa nas redações hoje de jornalismo, quando cai a internet, o pessoal não consegue mais trabalhar, né? É verdade. A gente trabalhava com telefone, máquina de escrever, teletipo. Bom, são histórias, né, Seco? E o pior não é. O pior é que eu comecei, quando surgiram essas... Por exemplo, no jornal. Quando surgiu a telefoto, eu fui um dos primeiros a usar a telefoto. A primeira tecnologia foi essa, né? Assim como aquela máquina... esqueço o nome da máquina fotográfica, que você tira... Fotografa e já tira Sei. fotografia. Eu também esqueci o nome. Esqueci o nome. Polaroid, né? Polaroid, isso mesmo. É sempre bom contar com os jovens aqui, mas apesar que Polaroid não é coisa do seu tempo não, viu? Tem uma também. Eu vou trazer aqui para tirar uma foto sua, viu, Phil? Isso. E a hora que, por exemplo, eu trabalho no jornal, a gente cobria tudo, inclusive os jogos. O Campeonato Paulista tinha jogos pelo interior todo. Campinas, Ribeirão Preto, Lins, Bauru. Era uma ginástica, porque os outros jornais não tinham o mesmo recurso do Estadão, então tinha o jogo Santos e Botafogo de Ribeirão Preto. Eles pegavam uma foto de arquivo de um Pelé, de um jogador qualquer, marcou o gol, Pelé marcou o gol, tal, a foto do Pelé de arquivo. De arquivo. E a edição de esportes, que saiu antes do Jornal da Tarde, queria estar na frente. O Manente, que é um dos fotógrafos brilhantes que o Brasil teve, havia descoberto uma máquina de telefoto na agência UPI, United Press Information, que era no segundo andar do prédio do Estadão. Aí o Manente chegou para mim e falou: Seco, que se nós mostramos para o Mino Carta, porque aquele tempo mandava-se repórter para várias cidades do interior, ele fazia 10 minutos do jogo de futebol, de fotografias, corria para o aeroporto, pegava o aviãozinho, nesse aviãozinho já tinha um laboratóriozinho portátil, ele já revelava o filme, chegava aqui no jornal, entregava o filme revelado para o editor escolher a foto que considerasse melhor. E então ele falou: pô, tem essa máquina, será que ele não quer fazer isso aí, alugar essa máquina? E era barateira, $50 por mês uma máquina daquelas. Aí eu falei: fala com o Mino, eu não tenho coragem. Vamos lá. Eu fui. Falei: Mino, está aqui uma grande solução. Nós vamos ter fotografias melhores, ele pode ficar até quase o fim do jogo, revelar, mandar para cá e pode publicar, porque saía à noite o jornal, né? No mesmo dia. Quando o Minos viu aquilo, eu lembro até hoje, ele gritou: Eureka! Eureka, hein? Descobrimos. Né? E aprovou na hora. E o Manente falou: cara, ficou até surpreso, porque era um... A tecnologia sempre para aqueles que saíram, que foram atrás da inovação, eles sempre saíram na frente, né? Então, por exemplo, eu corrida automóvel, a primeira foto por telefoto foi feita no Autódromo do Rio, na inauguração do Autódromo do Rio. O Carol Figueiredo ganhou a corrida e a corrida terminou lá 3 da tarde, 4 da tarde. Às 8 da noite, estava na banca dos jornais, já estavam... Desculpa. Viu? Imagina, eu vou aproveitar aqui que o celular do Seco tocou, porque está dando um sinal aqui, está dando outro sinal ali, porque a gente já estourou o tempo, então veio bem a calhar aqui. Seco, eu queria muito te agradecer a sua presença neste diálogo automotivo. Foi um prazer recebê-lo aqui, ouvir suas histórias. Tenho certeza que a gente ficaria o dia inteiro aqui contando histórias, né? Legal. Muito obrigado por ter vindo, parabéns por essa carreira maravilhosa de 60 anos e foi realmente um prazer ouvir aí tudo que você tem para dizer.
Eu agradeço a sua gentileza, a equipe toda, Eduardo e o Felipe, né? E essa acolhida carinhosa que me deram. Peço desculpas por algumas falhas aí de Imagina. pronúncia e falta de ideias que ocorrem nesses momentos assim importantes, né? Mas fico à disposição e quero cumprimentá-los pelo trabalho que vocês fazem. Muito obrigado, Tá bom, Seco. O muito Seco bom, acompanha muito nosso obrigado. trabalho com bastante interesse. Eu já recebi mensagem do Seco com elogios para editorial, e editorial é uma das primeiras coisas que eu aprendi na faculdade, que ninguém lia, mas o Seco lê editorial, né? Pessoal, Tem que ler, né? tem que ler, tem que ler. Hoje eu leio todos, eu adoro ler editorial e escrever também. Este foi Luiz Carlos Seco, grande jornalista do setor automotivo, com 60 anos de carreira, participando desse diálogo automotivo diferente, em que a gente recordou algumas coisas, desde o DKV, o Gordini, até os verdade. carros atuais. E o Diálogo Automotivo volta na próxima segunda-feira. Se você gostou da nossa entrevista, deixe seu like, compartilhe, mande para os seus amigos. Se você não gostou, manda para os seus inimigos, mas compartilhe, né? Se inscreva no canal, deixe o sininho aí na sua cabeça para avisar das próximas programações da ATV, porque aqui tem coisa nova todos os dias, então fique com a ATV e acompanhe. E a gente volta na próxima segunda-feira com o Diálogo Automotivo. Até lá.